Olá, eu sou a professora Elisama Boeira, sou professora do Instituto Federal Catarinense, no campus de Concórdia, e eu resolvi fazer esse vídeo porque como eu atuo na área da inclusão há 14 anos, e muitos colegas, muitos alunos têm me perguntado sobre a LBI, o que é a LBI e por que está se falando tanto nela. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma esclarecida no que significa essa LBI. É uma sigla da Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. A LBI tem o número 13.146/2015 e ela é aqui, essa apostilinha, esse livrinho aqui. Você pode baixar na internet, todo mundo tem acesso na LBI. E ela tem dentro a legislação, a garantia de direitos das pessoas com deficiência no Brasil, né? Essa lei, ela assegura os direitos das pessoas com deficiência, destina a promover a acessibilidade, as condições de igualdade, e entrou em vigor agora, no 2 de janeiro de 2016, que ela entrou em vigor. E é importante falar assim, que essa lei, ela não foi tão simples, aconteceu a lei. Não, realmente, ela tem, há 15 anos ela já está tramitando, e se está se discutindo e trazendo ela em pauta. Então, quando o ano passado, né, quando foi aprovada, de fato, foi uma vitória, foi muito bom, porque a gente sabe o quanto a pessoa com deficiência, ela foi discriminada por muito tempo pela sociedade, por nós, não só no Brasil, mas no mundo. Então, quando você traz o processo histórico da pessoa com deficiência, você percebe que essas pessoas não eram valorizadas, estavam dentro de suas casas, eram nem vistas, né? E quando vistas, elas eram olhadas como incapazes de produzir, de ter acesso à escola, de aprender a ler, a escrever, enfim. Então, dentro desse processo, quando se tem uma conquista dessa, com a legislação, com a LBI, né? Aí se discutindo sobre os direitos da pessoa com deficiência, isso é muito importante, porque a gente percebe os avanços que têm acontecido no nosso país, né? Essa lei, ela assegura acessibilidade em todos os setores, sendo ele na área da saúde, da educação, nos departamentos públicos, né? Em todos. Então, é importante dizer que agora ela traz penalidades para atitudes discriminatórias, sim, porque essa lei, ela diz que você pode, se a pessoa se sentir discriminada por você, um atendente de um órgão público, um secretário da escola, uma direção, você pode sim ser multado e ser preso, né? Ela traz até a quantidade de anos que você fica lá, de dias, de meses. Então, ela é bem clara quanto a isso, tá? E daí, assim, eu quero trazer para vocês, rapidinho, assim, quais são as penalidades que já tem, assim, eu já tenho visto pessoas entrando com processo. Por exemplo, você negar um trabalho, uma empresa olhar para a pessoa com deficiência e falar, não tem vaga com o seu perfil. Porque esse perfil, né, gente, por favor, você olha pra pessoa, acha que a pessoa é incapaz, fala o tal do perfil. A gente nem sabe nem a cara do seu perfil, né? Do senhor perfil. E a pessoa se sentir discriminada. Uma escola, por exemplo, querer cobrar taxas extras por ter que matricular ou negar a matrícula e falar, não, ó, eu atendo seu filho, mas o senhor precisa pagar uma taxa extra pelo intérprete, uma taxa extra por causa do segundo professor, enfim, né? Não pode, tá? E também, dentro dos departamentos públicos, a pessoa chegar para ser atendida e ver que não consegue, principalmente tanto acesso físico, né? Questão da cadeira de rodas, enfim. E quanto à ferramenta comunicacional mesmo, uma pessoa com deficiência na fala, com deficiência na audição ou surda, que daí precisa do intérprete de Libras, a pessoa surda, que é o usuário da língua de sinais, e não tem esse profissional ali, né? Então é importante que se pense sobre isso, e a LBI é bem clara, né, dizendo que sim, se precisa ter essas ferramentas agora disponíveis a essas pessoas. Bom, eu quero deixar aqui 3 passos importantes para que a inclusão comece de fato a acontecer nesses órgãos, né, no nosso país. Primeiro, informação.
acho que a pessoa precisa ter informação. Que pessoa? A pessoa com deficiências? Não, nós precisamos saber sobre a pessoa com deficiência. Então, nós que estamos atendendo o balcão, nós, servidores públicos que estamos à disposição, sim, da pessoa com deficiência, dos cidadãos brasileiros, os professores, diretores, todos os educadores, todos nós precisamos ter informação sobre a pessoa, sobre a deficiência, sobre o que de fato ela precisa para que eu dê acesso a ela. Tá? Então, por exemplo, saber um pouco sobre a língua de sinais, sobre o sistema Braille, sobre as tecnologias assistivas. Como que eu vou ter um intérprete, um leitor, né, nos setores? Não, você não precisa saber Braille. Você precisa saber a funcionalidade do Braille. Onde eu vou para conseguir uma máquina Braille? O que é esse sistema? Né? Então, essas coisas nós precisamos entender. O intérprete de Libras, por exemplo. É difícil aprender Libras, não é tão simples assim. E às vezes as pessoas me perguntam, quanto tempo demora para saber o que você sabe? Eu pergunto, quanto tempo demora para você aprender inglês ou francês? Se você sentar num banco de sala de aula, 6 meses para aprender francês, pega o avião, vai para a França, você sabe se comunicar? Não, pois é, Libras é a mesma coisa, porque é uma língua. Então a gente sabe que às vezes, quando tu dá um curso de Libras para os servidores, numa instituição, num órgão público, numa escola, a pessoa não vai sair sinalizando, né? Mas ela tem uma noção daquilo lá e sabe como se portar, como se colocar, como ter uma comunicação inicial com aquela pessoa. Isso é importante, né? E assim, em todas as outras ferramentas que se precisa. Então, a informação é a primeira coisa que se precisa fazer para abrir as portas de fato para a inclusão. A segunda coisa é a aceitação. Aceitar não é tolerar. Gandhi já falava isso, né? Aceitar não é tolerar. Qual é a diferença? Bom, eu vou fazer uma pergunta pra você. Quando você era pequeno e você não gostava de comer beterraba, e a mãe dizia assim, vai comer, menino, sua beterraba, porque senão, né, vou te pegar, vai de castigo, vai pro cantinho do pensamento. Aí você comia porque você tolerava, você não gostava, mas você comia porque a mãe exigia que você comesse, né? Mandava você comer. E hoje você não come beterraba porque você odeia beterraba. Então você não aceitou sua beterraba, você a tolerou ela durante aquele período. Isso é a mesma coisa. Quando a gente a tolera, não é aceitar, porque quando a gente aceita, a gente concorda, a gente se informa, a gente consegue ter a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, refletir sobre isso, sobre a alteridade, enfim. E isso é aceitar. E o terceiro passo é refletir mesmo. Refletir sobre isso, refletir sobre aquele outro, e nós estamos em constante movimento, aprendendo sempre, porque não dá conta de aprender tudo, já vem outra ferramenta nova, a tecnologia está aí, nos ajuda bastante, e a gente está sempre correndo atrás. Então, essa reflexão de pensar como eu estou me portando diante daquele sujeito, como que eu estou atendendo bem, eu estou de fato sendo uma pessoa que estou promovendo a inclusão no meu local de trabalho, estou promovendo a inclusão de fato, estou fazendo de conta. Então essa reflexão tem que ser constante, tá, gente? Não é só no começo, não. Para sempre a gente vai fazer essas reflexões, até morrer, eu digo, né? E porque o mundo está em movimento e a gente está aí nesse mundo e a gente não pode parar. Então, assim, esse vídeo foi só para falar um pouquinho sobre a LBI e o que, né, ele representa e o que é importante. E ela está aí acessível para todos nós na internet olhar e se informe, procure palestras, procure vídeos que falem sobre isso, leia sobre isso. E isso eu acho que é muito importante, né? Independente da área que você trabalha. Não é só na educação, a LBI é bem clara em todos os setores. Em todos os setores temos pessoas e elas têm direito, sim, a acesso, porque é um direito garantido da pessoa com deficiência através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da LBI. Foi um prazer. Tchau, tchau.